Olá, eu me chamo Tiago Fajão de Pádua, sou professor no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos e associado ao programa de pós-graduação de Engenharia Química da mesma instituição, aonde apresento um tema de mestrado. O propósito desse vídeo é exatamente ilustrar esse tema com uma apresentação, que seria a modelagem e otimização de um processo cromatográfico visando a produção de vacina para esquistossomose. A gente vai falar um pouquinho do tema, vai falar um pouquinho do programa e um pouquinho da matrícula. As matrículas realmente vão até início de dezembro. Tá? E aí, qualquer interesse específico no tema, nesse tema em particular, vocês podem me escrever no e-mail. Qualquer interesse no programa, então acessar o site do programa. Falando um pouquinho do tema, então nós costumamos ver essa figurinha em ensino médio, muita gente não estuda, eu mesmo não estudei ciclo de parasitas, nada disso, né, na universidade, sou engenheiro de processo, sou engenheiro químico, mas aqui é só para ilustrar, para trazer um pouco na memória esse ciclo, e a doença é causada então por esquistossoma Manzoni. Ela é uma doença que causa uma série de problemas, ela inclusive causa a barriga d'água, causa um estigma social bastante grande. Ela é uma doença tropical bastante negligenciada, atinge populações aí já vulneráveis, eventualmente sem acesso a saneamento, né? E não existe, infelizmente, uma vacina comercial na direção de combater essa doença. Então, isso vem de uma parceria aí da UFSCar, inclusive por isso o tema, e com o Instituto Butantan. A nossa parte aqui na UFSCar para esse tema envolve a parte de simulação, otimização do processo cromatográfico, a gente vai falar um pouquinho mais, e aí lógico o Instituto Butantan com a experiência que eles têm na parte de pesquisa e desenvolvimento de vacinas, tanto ali no cultivo quanto na purificação. Então, a ideia do tema é trabalhar com dois antígenos, são duas proteínas que fazem parte ali do parasita e que, portanto, devem causar uma resposta imune do organismo. E essas duas proteínas devem já estar fusionadas, né, em conjunto com a risavidina, porque a ideia é formar um complexo macromolecular desses antígenos, com várias dessas moléculas aqui, no caso dessas duas moléculas, aonde forma-se um complexo da risavidina com a biotina. E aí você forma esse complexo que consegue atingir uma resposta imune, inclusive, similar à resposta imune que células inativadas são capazes de causar. Né? Particularmente, já foi feita aí a modificação genética, a expressão dessa produção dessas proteínas, desses antígenos aí em célula, E. coli, e aí elas já foram feitas inclusive com a cauda de histidina. O que seria a cauda de histidina? Ela é uma parte da molécula, né, da proteína aí, que vai facilitar muito a separação, porque nós podemos usar a afinidade por metal, que a gente chama genericamente de IMEC, o IMEC. Né? Então, isso facilita bastante a purificação, ou como a gente chama na engenharia química, processo de separação, né? O downstream do processo para separar essas proteínas. E nós vamos atuar exatamente nessa separação, porque a gente precisa ter, para formar esse complexo, alta concentração e alta produtividade das proteínas. Né? Particularmente nesse caso, a ideia é manter essa cauda até num processo em escala para produzir isso em maior quantidade, tá? E usar isso também nessa parte de desenvolvimento de processos. Só para dar uma ideia do que seria a cromatografia, para quem não conhece, nesse caso focado na cromatografia preparativa, que seria a cromatografia para fazer separação em escala, produção industrial até. Aqui tem um exemplo de um cromatógrafo, eu coloquei essa imagem, nesse caso está mostrando um Biotage, lá no Butantan provavelmente eles vão usar um Acta, mas enfim, aí os nomes registrados
não vem ao caso. Eu coloquei essa foto mais porque ela está mostrando aqui uma coluna, mais para mostrar a ideia, e está colocando a tela aqui com a leitura das substâncias que estão saindo. Então, a fase móvel com a substância ela vai ser injetada, vai passar a coluna, e é na coluna que ocorre, né, a separação por um processo ali de transporte de massa e a dissorção, pelo menos para a cromatografia IMEC. E aí, aqui, como desenho esquemático, né, a gente tem uma coluna, um leito empacotado de partículas. Essas partículas, na realidade, são bastante porosas para aumentar a área. No caso de uma proteína, inclusive, elas devem ter poros bastante largos para permitir o transporte de massa para dentro e o processo de interação com a parede, com a fase sólida. Nessa linha, você tem várias etapas do processo cromatográfico. Você equilibra a coluna com a condição em que está colocada a sua molécula-alvo, que às vezes eles usam o nome de amostra, né? Essa solução de carregamento onde estariam as proteínas que a gente tem interesse. Ao fazer o carregamento, depois se faz uma lavagem com o meio para você tirar aquelas substâncias não ligadas e levá-las para fora, e aí depois a eluição em si, onde você promove uma modificação da fase móvel para carregar para fora da coluna as moléculas de interesse, e aí já livres de uma série de contaminantes que você tinha. Depois a recuperação da coluna, a clean in place, né, que seria a limpeza da coluna. Tá? Nós entraríamos aqui na UFSCar enquanto eles tocam a parte experimental lá, na parte de vacinas do Butantan, na parte mais de simulação e otimização, né? Talvez, quem sabe, adiante alguma coisa complementar em escala de bancada, mas nosso papel inicialmente é simulação e otimização. E aí vamos entrar com o modelo matemático do processo, envolve transporte de massa, envolve a dispersão, mas o transporte de massa ele é bastante relevante nesse sistema, que envolve aí o formato desse pico, enfim. A ideia, a gente já tem modelos implementados, inclusive, para fazer simulação de cromatografia em Python, e a ideia é avançar um pouco. Isso não precisa saber programação, precisa ter interesse, precisa ter ali uma afinidade, tá? Pelo tema, mas não precisa saber inicialmente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Isso envolve a calibração, como é chamado às vezes nessa área de cromatografia, calibração do modelo, que seria o cálculo de uma série de parâmetros do modelo matemático, e mais do que isso, o ajuste de outros parâmetros para o seu sistema, um ajuste paramétrico, que envolve algumas questões aí de realmente ajuste de otimização de parâmetros. E depois, lógico, a gente tem acoplado isso à necessidade de uma solução numérica. Não precisa ter todo o conhecimento de todas essas etapas, muito menos da parte de vacina, que é uma coisa que geralmente é abordada em curso de graduação, talvez com algumas exceções aí de cursos, né? Mas a ideia é alguém que tem afinidade por problemas desse tipo, né? Que tem interesse, afinidade, vontade de desenvolver e uma série de conhecimentos prévios que vem aí sim da graduação, do ensino clássico de graduação, que a pessoa pode ter tido. Então, com o modelo, a gente pode trabalhar com a otimização. Tá? Por quê? Porque se você faz uma injeção, seria a otimização do carregamento, né, da molécula-alvo. Se você faz uma injeção muito rápida na coluna, com uma vazão, uma velocidade alta, você acaba reduzindo aí o tempo do processo, porque você faz o carregamento mais rápido, mas você não utiliza bem a resina. Você acaba com uma boa parcela da coluna não saturada. Se você faz uma injeção muito lenta, você consegue fazer um aproveitamento de resina melhor, porém você termina aí com um processo muito lento e, portanto, uma produtividade mais baixa. Então a ideia é equilibrar e conseguir um ponto ótimo ou melhores condições para esse jogo entre aproveitamento de resina e produtividade do processo, porque a gente precisa obter, novamente, concentrações altas, produtividade alta para favorecer e permitir a viabilidade desse processo. Então, nosso foco maior está no carregamento do processo na cromatografia IMEC, né? Então,
Para o perfil da vaga, você não precisa ter um conhecimento prévio necessariamente de programação em Python ou até a própria otimização, mas precisa ter um interesse e afinidade a esse tipo de trabalho, que ele envolve ali um trabalho que tem uma carga teórica também. Lógico que o que a gente quer, né? A pessoa que gosta de casos aplicados, é uma pessoa que gosta de aplicar, mas que ela tem esse interesse em aplicar a teoria a casos reais. É um tema importante, é um tema que está contribuindo para algo de grande valia para o país, e não só para o país, para outros países. E aí, o interessante é que goste aí de fenômeno de transporte de massa, principalmente, que é algo que rege bastante da coluna. Então, sim, alguém que tem afinidade por trabalhar ali com questões teóricas, talvez queira e goste de trabalhar com computador, talvez se tiver algum conhecimento prévio da parte numérica é interessante, mas o principal é que tenha afinidade a trabalhar com o computador, né? Que queira fazer simulação, que goste de fazer simulação, mas que tenha principalmente interesse na parte numérica e na otimização, mais do que já tenha trabalhado com isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa que vem é o interesse em trabalhar e essa afinidade, muito mais do que a experiência anterior. Para maiores informações sobre esse tema em específico, tem meu e-mail, pado@ufscar.br. Manda um e-mail para mim, para a gente discutir. O PPG-Q aqui, na UFSCar, ele é CAP7, é o maior padrão de excelência de mestrado e doutorado que você tem classificado no país. Tá? Ele recebe graduados, né, de vários cursos, engenharia química, física, bioprocessos, né? E as inscrições estão indo para mestrado e doutorado. Esse tema é um tema de mestrado. Está indo até 6/12/2024, 18 horas, horário de Brasília. Não precisa se inscrever já tendo definido o tema, necessariamente, mas você pode escrever para mim, caso tenha interesse nesse tema particular, para a gente já ir desenvolvendo essa conversa aí desde já. Precisando se inscrever antes, você pode se inscrever e depois então entrar em contato. A previsão de início é 10/3/2025, então até lá você deve ter concluído a sua graduação. E você pode entrar no site do PPG UFSCar para maiores informações, só PPG UFSCar aí no Google você vai encontrar. Na aba de processo seletivo, vocês vão encontrar aqui todas as informações, particularmente aqui em mestrado regular, pelo menos para esse tema é mestrado, se seu caso é doutorado aí é outra aba, mas são outros temas. No mestrado você vai encontrar informações, inclusive aí todo o cronograma e toda a parte de edital do que você tem que fazer, de como é que funciona, mas a inscrição vai até 6/12 só. Tá? Volto a dizer, você pode se inscrever e depois a gente conversa e define o tema, mas é importante andar com isso logo. Tem o link do formulário aqui de inscrição. Para ver os temas, né, você pode acessar nesse link e os professores estão aqui listados com seus temas, inclusive eu mesmo, né? Você pode estar vendo aqui e esse tema trata aqui da modelagem e otimização. Você pode ler o resumo dele aqui, tá? E está aqui também meu e-mail para contato, certo? Somente para a gente finalizar, acho válido citar, só colocar aqui para fazer jus às imagens, algumas referências. Nesse tema em específico, apesar de não ter usado diretamente nenhuma imagem para a gente não ficar aprofundando muito, mas existe essa referência aqui que você pode procurar como um artigo científico, que ele trata dessa parte de otimização do carregamento, certo? Mas é lógico que a gente vai desenvolver aí toda essa teoria, você vai fazer as disciplinas também, vai fazer disciplina de numérico, fenômeno de transporte do mestrado, e vai se desenvolver e vamos fazer uns estudos para você estar entendendo da cromatografia, da parte teórica de cromatografia, para que a gente possa trabalhar ao longo do que seriam esses 2 anos que seguem. Tá? Obrigado pela sua atenção, espero que possa falar com você logo então.